ainda nada melhor foi inventado para que a gente tenha um sistema de governo que garanta liberdade e progresso. Mas será que é possível inventá-lo? Oi time, aqui quem fala é Júlia Jacoldi, a matemaníaca, e esse ano a gente vai passar pelo que a gente chama de uma das maiores conquistas da humanidade, que são as eleições. O sistema que a gente costuma usar para as eleições é chamado de voto plural e mais conhecido como um homem, um voto, que é quando uma pessoa da população vai e vota em apenas uma pessoa e o maior número de votos ganha as eleições, ou enfim, tem algumas outras regrinhas, né, segundo turno, essas coisas todas aqui no Brasil. Esse sistema parece super justo, e de fato ele é, mas ele não está isento de aparecer um tanto de perguntas ali que podem ser respondidas de forma paradoxal ou contraditória. No início do século XVII, começou essa movimentação para se entender os melhores sistemas de eleição, e com eles vieram um tanto de problemas matemáticos. A primeira pessoa que parou para se questionar e tentar resolver de fato esses problemas foi o francês Jean-Charles Borda. O que ele descobriu foi surpreendente e deixou uma rapaziada de queixo caído, porque como assim pequenas modificações no sistema de eleição poderiam gerar resultados completamente diferentes? Esse problema veio a ser conhecido como paradoxo de Borda e ele apresenta uma solução exemplo em que 21 pessoas iam votar em 3 candidatos diferentes. Ele considerou as preferências de cada votante e a forma como cada eleitor hierarquizava o candidato. E o que ele reparou é que era possível eleger um candidato que a maioria dos eleitores colocava em último lugar. Doideira, né? Mas bastava que o voto dos outros dois estivessem suficientemente divididos. Hoje a gente conhece esse problema como o problema de um perdedor de Condorcet. E no exemplo de Borda, o candidato A, ele perde as eleições se apenas disputasse com o candidato B. Ele também perde se ele disputa apenas com o candidato C. Mas ele ganha se ele fosse à urna contra o candidato B e C ao mesmo tempo. Para resolver esse problema, o Borda ele sugeriu um outro tipo de votação. Não esse, um homem, um voto, mas um tipo de eleição em que você atribuísse pontos para cada um dos candidatos. Então, para aquele que você simpatiza mais com as ideias, você atribui 2 pontos, mais ou menos, 1 pontinho, e para aquele que você não gostaria de ver sendo eleito, 0 pontos. Bom, mas isso também trouxe alguns problemas. O primeiro deles é porque precisa ser uma pontuação linear. Porque o A e o B eu não poderia simpatizar um pouco mais e muito menos com o C, então atribuir a pontuação 2, 1,5 e 0, por exemplo. Mas mesmo assim causava um tipo de estranheza, porque poderia ser que um candidato ganhasse competindo 1 a 1, mas que, de novo, com outros 2 candidatos ao mesmo tempo, isso não aconteceria. E mais grave ainda, como mostrou Condorcet, pode ser que esse tipo de hierarquia que a gente estabelece não seja tão clara assim. Um outro tipo de problema que acontece é que a gente precisaria garantir que essa preferência ela é transitiva. E o que significa isso? Preferir o A ao B e o B ao C. Então você também prefere o A ao C. Mas nem sempre isso é verdade. Quando a gente de novo coloca esses candidatos 2 a 2 ou todos juntos, isso tudo pode mudar. Você já tá percebendo, né? Complexa pergunta, mais complexa ainda tentar respondê-la. E o mais surpreendente é que em 1972, o matemático economista Kenneth Arrow, talvez o único matemático que tenha recebido um Nobel, hein, rapaziada? E ele recebe por ter realmente chegado à conclusão que é impossível criar um sistema eleitoral que garanta e satisfaça todas essas condições que a gente estabeleceu aqui. Mas a matemática é a grande teoria aqui. Na prática, na vida real, a gente não precisa de um sistema perfeito. O que a gente precisa é de um sistema que satisfaça e que deixe a sociedade confortável com o resultado dessa eleição. Isso é, ao final desse resultado, aquilo que acontecer, a gente vai ficar tranquilo, com o coração em paz, porque a gente concorda com a forma que isso foi feito. E é assim que a democracia acontece. Isso trata de uma escolha moral e assertiva
que a história tem mostrado que a gente tem acertado. Esse tema é extremamente interessante e eu encontrei ele bem aqui nesse livro, A Matemática das Coisas, do Monocrato. Ele tem outros temas tão interessantes quanto esse e eu recomendo demais que você visite. Eu vou deixar o link desse livro na descrição para que você possa desbravá-lo. Não só esse, mas outros vídeos vão estar passando aqui na lateral para que você continue desbravando o mundo da matemática junto comigo. Um super beijo para vocês, bons estudos e a gente se vê na urna!